Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exaltado seja o Senhor, adorado seja o Senhor, que é digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo louvor. Nós estaremos iniciando mais uma aula de escola dominical, por enquanto classe única, e percorrendo, fazendo a introdução dos livros da Bíblia, fazendo uma breve introdução de cada livro da Bíblia, do cânon bíblico. E nós estamos percorrendo passo a passo, ainda nesse modelo online, até que as coisas elas comecem a entrar no eixo, que a gente possa retornar para o espaço do templo, para a nossa escola dominical. Hoje nós estaremos meditando no livro de Joel, profeta Joel. Hoje o nosso estudo é no profeta Joel, um profeta menor. É um livro mais curto, é um livro de 3 capítulos, portanto acredito que esse estudo ele terá um período de tempo bem menor. Mas o livro de Joel, entre os profetas menores, é uma grande incógnita. É um livro muito difícil de estudar, difícil de localizá-lo por data, E eu não tenho entrado nessa questão de data, de autor do livro. Eu tenho, como eu tenho falado para os irmãos e as irmãs, ficado no texto bíblico. Eu tenho explorado e estudado o que está no livro, o texto. Então, esse é o meu objetivo para com os irmãos e as irmãs. É ficar no texto bíblico. Faço aplicação, quando o Espírito Santo de Deus me direciona, para os nossos dias atuais. Trago aplicações, trago alguns exemplos, porque esses livros nos ensinam, esses livros nos mostram a realidade de muitas coisas que nós precisamos entender como Igreja do Senhor. O que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento tem muito exemplo bom e ruim para que a gente não faça do que aconteceu com o povo de Israel, o povo de Judá. E o livro de Joel, primeiro o nome Joel, como eu já expliquei para os irmãos e irmãs, a palavra El, um E e um L, é Deus. Então, Joel significa Javé é Deus. O Yavé é Deus. Eu coloquei no estudo de Yavé, que eu acho mais simples, porque eu tenho um tetagrama que é Yavé. Yavé é Deus. Então, o nome de Joel significa que Yavé é Deus, Javé é Deus, ou o Senhor é Deus, mas cabe mais a palavra Javé ou Yavé. É um profeta que não se sabe muito sobre ele, só se sabe que ele é filho de um homem chamado Betuel, e só tem essa informação sobre o profeta. Alguns profetas não têm muita informação sobre ele, esse é um. Então Joel ele é muito difícil de estudar por causa, não tem nada sobre ele, também o livro dele não tem como especificar uma data. Alguns acham que ele profetizou antes do exílio, alguns acham que ele profetizou depois do exílio. Mas como não quero entrar nessa questão, vamos para o texto. Esse livro, ele tem os 3 capítulos, mas ele é composto de 2 partes. Tem uma parte histórica e tem uma parte profética. A primeira parte do livro de Joel, ela é histórica. Ela é algo que estava acontecendo e que o profeta aplicou isso a uma linguagem profética. E a segunda parte é uma parte profética em si. É anunciando um futuro, é projetando para um futuro. Então esse livro ele é histórico e ele é profético ao mesmo tempo. Eu coloco, como eu sempre coloco em todos os livros, o conteúdo do livro. Então eu coloco aí, quando os irmãos forem ler o livro de Joel, os irmãos podem seguir esse roteiro aqui
Esse é um dos roteiros, né? Todo estudo que nós fazemos, irmãos e irmãs, ele é um tipo de estudo. Então, se você vai estudar Joel, não tem fim. Você pode estudar Joel por vários ângulos, você pode estudar Joel a nível literário, a nível poético. O campo é muito vasto, né? Então, eu vou me ater aqui ao texto para a comunidade de fé. O livro de Joel é histórico e profético. Como eu falei, a primeira parte é histórica, capítulo 1 até o 2:17. E o que é interessante é que nessas duas partes, a primeira parte o profeta fala, é a voz do profeta. É o profeta falando para o povo. Na segunda parte, né, então na primeira parte é o profeta falando, e aí eu coloquei a chamada de Joel ao arrependimento. Então o profeta, na primeira parte do livro, ele anuncia uma desolação, ele anuncia uma destruição e ele chama o povo e as classes do povo para o arrependimento. Na segunda parte, é a parte profética do capítulo 2:18 ao 3:21. Um detalhe que nessa segunda parte, quem fala é Deus. Então, na segunda parte, não é o profeta que fala. A voz que domina a cena é a voz de Deus. É a palavra do Senhor. Então, a primeira parte é o profeta que fala e a segunda parte é Deus que fala. Né? O profeta está sendo usado por Deus como boca de Deus. E na segunda parte é chamado arrependimento também, mas as promessas de bênção no presente e as promessas de bênção no futuro. Então, essa segunda parte do livro, ela reflete também essa chamada arrependimento, mas com as promessas de bênção no presente, promessas de bênção no futuro. Como eu sempre falo, quando a gente lembra o nome de um profeta, a gente associa alguma cena que a gente conhece mais, e aí a gente fala que o profeta tem a ver com aquilo. Quando a gente fala em Ezequiel, a gente lembra do Vale do Aço Seco. Vou repetir aqui algumas coisas. Quando a gente lembra de Jeremias, o oleiro. A gente lembra de Osés, a gente lembra que ele casou com uma prostituta. Né? Então a gente associa o profeta, Isaías, a gente lembra do Isaías 9, Isaías 53, falando de Jesus. A gente associa ao profeta a uma imagem que a gente conhece mais. Quando a gente lembra de Joel, a gente lembra de gafanhoto. A gente lembra de gafanhoto e a gente logo é remetido para músicas, para louvores que a gente conhece, que traz alguns versículos de Joel. Então a gente associa Joel ao gafanhoto, mas a gente associa Joel à restituição, né, dos anos que foram consumidos pelo gafanhoto. A segunda imagem muito forte de Joel é o derramamento do Espírito, que foi que o apóstolo Pedro interpretou essa palavra como acontecido lá, o início do acontecimento lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2. Então são duas figuras, de gafanhoto, restituição e derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então a gente tem essas figuras. Mas nós vamos entender, além disso, o porquê que essas palavras que são mais conhecidas estão no livro. Por que elas estão ali? E como que elas se organizam no livro. Para que a gente não possa pegar uma palavra isolada e trabalhar, né, sem ver o contexto. Então a primeira coisa que aparece no livro é a invasão de gafanhotos. Essa invasão de gafanhotos ela é muito significativa para o povo do tempo de Joel. Porque Israel e Judá era uma comunidade agrícola. E falar de gafanhoto para agricultor é aterrorizar, é trazer medo ao coração do agricultor. Nós vemos, há uns meses atrás, não sei como é que está isso, mas uma nuvem de gafanhotos estava se aproximando do Brasil. Chegou no Paraguai, se eu não me engano, no Uruguai, alguma coisa assim. E logo, quem se mobilizou?
Quem se mobilizou para destruir os gafanhotos? Qual foi a classe que se mobilizou? Qual foi a classe que pegou aviões, que fez lá uma vaquinha para inseticida, para tentar amenizar a nuvem de gafanhoto? Qual foi a classe? Foram os agricultores, foram os fazendeiros, aqueles que plantam. Porque eles sabiam que esses gafanhotos iriam chegar e iriam destruir as suas plantações, logo destruiria o seu ganha-pão, destruiria o seu meio de vida. Quando a gente ouve essa notícia de gafanhoto, como a gente ouviu há uns meses atrás, a gente faz aquela cara de espanto, mas a gente toca a vida. E a gente não é agricultor. Mas o povo de Israel era uma comunidade agrícola, que vivia do campo, que vivia da videira, que vivia, né, da oliveira, que vivia também dos pastos, para as ovelhas. Então era uma comunidade que vivia de plantações. Então é muito significativo falar de gafanhoto para esse povo. E aí, primeiro versículo fala, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Eu acho muito bonita essa palavra quando fala assim, a palavra do Senhor foi dirigida, a palavra do Senhor chegou até o profeta. A palavra do Senhor chegou e tomou o coração daquele profeta, e aquele profeta passou a profetizar a palavra do Senhor. E a primeira coisa que acontece é, Joel 1, versículo 2. Eu coloquei aqui no estudo. Atenção, ouçam. Porque a primeira palavra que diz no versículo 2 é, ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Então o versículo 2 já diz assim, ouça o que eu vou falar agora. A palavra de Deus vai falar agora. Ouça o que eu falo, o profeta falou. Ouça agora o que eu vou falar. E eu quero perguntar para vocês se já aconteceu isso, que está acontecendo agora, no tempo dos pais de vocês. Aí versículo 3 fala, aí ele fala, ó, atenção, agora ele fala, narrai, quer dizer, contem isto aos vossos filhos e vossas filhas, e façam seus filhos e os filhos destes a outra geração. No contexto bíblico, nós somos orientados, e o povo de Israel era orientado, para que o povo lembrasse os filhos e filhas sobre os feitos do Senhor, sobre as maravilhas que Deus tinha feito, sobre a lei de Deus. E poucas vezes aparece uma conotação negativa. Mas aqui, Joel ele fala, ó, vocês narram, vocês falam para o filho de vocês o que aconteceu. Aí no versículo 4 diz o que aconteceu, que não é uma boa notícia para uma comunidade agrícola. Por quê? Joel 1,4, uma invasão terrível, 4 estágios de uma destruição. Joel 1,4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui nós encontramos 4 tipos, 4 nomes diferentes para o gafanhoto. 4 nomes diferentes. Nós encontramos aqui, nessa versão da revista atualizada, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Aqui, os estudiosos se dividem no seguinte, ou 4 ondas de gafanhoto, são 4 nuvens de gafanhoto. Por exemplo, veio uma nuvem de gafanhoto, destruiu, ficou um pouquinho do lado da plantação. Veio outro, destruiu mais um pouquinho. Veio outro e destruiu mais um pouquinho. E veio outro na 4ª vez e acabou. E outros acham que na verdade são etapas. O gafanhoto vem, ele pousa, porque o gafanhoto, o vento traz, ele pousa em cima da plantação. Ali ele começa a destruir, dali ele coloca os seus ovos, as fêmeas. E dali vai nascendo outra geração de gafanhoto. Então, aquela geração come, a outra fica com os ovos ali alojados ali, vai crescendo e vai se desenvolvendo ali, e daqui a pouco come a plantação. E aí são etapas de uma destruição.
Independente do que o profeta está dizendo, nesses 4 tipos de gafanhotos, para o povo ouvir isso, foi uma notícia muito difícil. Porque parece que estava acontecendo. Existia ali uma nuvem de gafanhoto destruindo o ganha-pão daquele povo. E aí, Joel, o profeta, no versículo 5, aí ele já começa a trazer a profecia. Ele anunciou e ele disse assim, olha a destruição que está tendo aí. Vocês já viram isso? Os pais de vocês não viram. Conte para o filho de vocês o que está acontecendo agora. Olha os gafanhotos destruindo tudo. Olha vocês sofrendo. Aí, Joel continua. Ébrios, quer dizer, bêbados, despertai-vos e chorai. Aí ele começa a chorar. Por quê? E aí ele diz, uivai. Essa palavra uivai aparece 4 vezes, se eu não me engano, em Joel. Uivar é lamentar, é fazer grunhidos, é uivar mesmo, é de dor. E ele fala, bêbados, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque esse será tirado da vossa boca. E vinho, na Bíblia, significa festa, alegria. O que o profeta está dizendo? Olha, vocês que estão acostumados a tomar vinho, acostumados na festa, vocês vão chorar e vão uivar, porque não vai ter mais vinho. Vai acabar o vinho. Então vai acabar a alegria do povo. Então, chorem, porque a alegria do vinho sairá do meio de vocês. Aí ele continua. Aí ele faz uma associação dos gafanhotos com o povo que virá. Ele fala assim, versículo Joel 1,6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixar de uma leoa. Aí o profeta diz que, assim como o gafanhoto chegou e está devorando a terra, um povo viria também destruir como dentes de leão. Mas aqui ele não está falando associando, ele não está falando do leão, ele está associando os dentes dos gafanhotos como um dente de leão, porque parece serra, né? Então era um povo poderoso e numerável, igual o gafanhoto. Então Joel, ele associa os gafanhotos com um povo que viria destruir a terra por causa do pecado. E aí, ele continua. Não existe paz e tranquilidade. Vinha e figueiras, sinal de paz e segurança. Aqui, Joel 1,7. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou minha casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. A imagem na Bíblia, quando aparece que as pessoas estão debaixo da videira e debaixo da figueira, é sinal de paz. Então, essa figura, quando aparece na Bíblia, vinha e figueira, ou videira e figueira, e que o povo está ali desfrutando dessa plantação, significa que tem segurança e paz para o povo. Mas Joel profetiza aqui, olha, a vide está assolada e a figueira está destroçada. Então significa assim, não tem paz, não existe paz. Vocês estão sem a alegria do vinho, um povo virá destruirá você como gafanhoto, e a paz de vocês será eliminada. Vocês não terão alegria, vocês não terão festa, vocês não terão a paz e a tranquilidade e a segurança de estar debaixo das videiras e figueiras. O profeta associa também a situação do povo como uma virgem viúva, como uma mulher que marcou o casamento e o marido morre antes dela casar, antes de se concretizar o casamento. Porque Joel 1,8 diz assim, lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Pano de saco é luto, tristeza. Então, o profeta diz, olha, o meu povo
vocês estão como uma virgem, se prepararam para o casamento, mas o noivo faleceu. Então vocês estão de luto. Vocês estão de luto. Vocês estão sem alegria do vinho. Vocês estão sem paz e segurança, que a figueira é a videira. E vocês estão com pano de saco. Continua. O capítulo 1 é só desolação. O capítulo 1 é só destruição. Sem colheita. Aí aparece a palavra uivai novamente. Joel capítulo 1, versículo 11 diz: envergonhai-vos, lavradores, uivai. Olha a palavra de novo, uivai. Vinhateiros. Vinhateiros. Sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu o mestre do campo. Então, envergonhado. Uivai, lavradores e vinhateiros, porque não haveria nem trigo nem cevada mais. Então não haveria vinho, alegria, seria como uma virgem de luto, não haveria paz e tranquilidade, também não haveria pão. E trigo é pão. Trigo é pão. Então não haveria pão. E haveria escassez de pão. Na parte também religiosa, na parte espiritual, também foi afetada. Porque Joel 1, versículo 13 fala. Aí eu botei aqui no título: sem oferta e sacrifício. O Ivai. Aparece o Ivai novamente. Joel 1, versículo 13 fala assim: cingi-vos de pano de saco e lamentai. Quem que deve lamentar? Sacerdotes, o Ivai, ministros do altar. Vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque a casa de vosso Deus foi, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Então, Joel profetizou também que até o culto pararia. Porque a oferta de manjar e libação eram os rituais do culto de Israel. Então, o Ivai sacerdotes, que são responsáveis pela organização do culto, porque não terão oferta de manjares, não terá adoração, não terá celebração, não terá alegria. Então, olha que anúncio, olha que cenário que o profeta está trazendo, através da profecia da palavra de Deus. Aí ele continua. Aí no versículo 14, o profeta, ele traz um despertamento, um chamado. E ele diz, Joel 1,14, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Porque a sequência bíblica é pecado e destruição. E aí no meio tem arrependimento. Então o livro de Joel, eu coloquei até aqui no estudo que, exemplo, Juízes. Primeiro vem, a sequência bíblica primeiro vem o arrependimento e a salvação. Quer dizer, o pecado, arrependimento e salvação. E Joel está dizendo assim, clamai ao Senhor. Chamai os anciões, chamai os moradores. E clamai ao Senhor, vai para casa do Senhor, clamai ao Senhor. Então ele disse, ele deu a pista, ele falou, olha, clame ao Senhor, vai buscar a Deus. E aí, eu coloquei aqui, o dia do Senhor virá. Eu não vou trabalhar esse tema do dia do Senhor nesse livro de Joel. Eu vou trabalhar no livro de Obadias. Que Obadias é um livro menor do que esse aqui. E eu vou aproveitar para falar, porque lá aparece também o dia do Senhor. E também vou usar Joel e outros contextos, mas eu vou explicar o que é o dia do Senhor. Quando eu chegar no profeta Obadias, eu dei uma olhada lá e vi que aparece nos dois, então eu preferi deixar para depois. Mas Joel anuncia que terá um dia do Senhor. Joel 1,15. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação de Todo-Poderoso. Só para adiantar, o dia do Senhor é o dia da intervenção de Deus e um dia que Deus toma o controle de todas as coisas literalmente.
E aí aparece no Antigo Testamento esse dia com D maiúsculo. Quando aparece o dia com D maiúsculo, é o dia do Senhor. Então aparece várias passagens, aparece alguns salmos, a gente vai estudar quando chegar em Obadias. Mas Joel anuncia esse dia do Senhor. Ele traz uma imagem que esse dia, e ele usa a imagem do Éden, aqui ó, Joel 2:3, aí nessa parte do dia do Senhor, ele traz uma imagem assim, ó, à frente dele vai o fogo devorador. À frente de quem? À frente do Senhor. Atrás, chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden. Então, o profeta Joel vai lá em Gênesis capítulo 2 e diz que a terra na frente do Senhor é como o jardim do Éden. Mas atrás dele é um deserto assolado, nada lhe escapa. É como se o Senhor pegasse o jardim do Éden, que o povo estava tudo ali, com as plantações, tudo bonito, um paraíso, viraria desolação. Aí, o profeta está fazendo isso por quê? Por que o profeta está trazendo essas palavras tão duras? Por quê? E aí nós vamos entender aqui que, na verdade, o povo estava em pecado. Na verdade, o povo estava longe do caminho do Senhor. O povo estava desviado do caminho do Senhor. O povo não estava vivendo uma conversão genuína. Então, os gafanhotos, que representavam também o exército, veio desolar, acabou a alegria, era como uma virgem de luto, acabou o trigo. Que imagem para uma comunidade agrícola, acabou o pão, acabou tudo. Acabou, não tinha segurança, não tinha paz. Olha essa sociedade. Mas por que o povo estava vivendo isso? Por quê? Porque no meio do povo estava ali dominando a iniquidade e o pecado. E aí quando nós nos deparamos com Joel, capítulo 2, versículo 12, eu coloquei, ó, chamado à conversão genuína. Joel 2,12 fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Então, Deus está falando. O profeta está falando. Diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Então Deus faz uma chamada para o povo. Vocês estão vivendo de desolação, vocês estão assustados, vocês estão sendo massacrados, vocês estão sofrendo. Mas se convertam a mim, Deus falou, de todo o coração. Não é só de se converter, é se converter, e não é só de coração, não é se converter de coração. Aqui o texto fala que é se converter de todo o coração. Então Deus faz um chamado através do profeta: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E coração, no Antigo Testamento, é uma palavrinha chamada leb, que significa o homem interior, as vontades, as faculdades mentais. Então quando ele fala todo o vosso coração, é do homem interior. Que todo o centro da vontade seja direcionado, seja convertido para o Senhor. Para o Senhor, para a presença de Deus. Então, o Senhor chama para a conversão através do profeta. O Senhor chama para a conversão. O Senhor alerta o povo através do profeta: se convertam a mim de todo o coração. E aí, não tristeza externa, mas de coração. Aí Joel 2,13, aparece uma expressão assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericórdia e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A expressão que aparece: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que significa?
Rasgar a veste no contexto bíblico, você vai encontrar em algumas passagens bíblicas, é quando o rei ou qualquer pessoa se depara com uma coisa que a pessoa entra numa tristeza ou numa indignação, mas é mais para o lado da tristeza, uma tristeza tão intensa que a pessoa rasga as vestes. Mas não é rasga, porque lá no Israel tinha duas vestes, né? A veste de cima, que era a túnica, e a veste de baixo. A veste de cima as pessoas rasgavam para dizer assim, eu estou triste, eu estou de luto, mas o Senhor falou, não rasga a veste de vocês não, porque isso é externo. Vocês podem rasgar as vestes de vocês, mas o coração de vocês está inteiro. Rasguem o coração de vocês. Rasguem o coração, que a tristeza de vocês por causa do pecado seja na parte interior, no homem interior, nas suas vontades. Rasguem, se coloque diante do Senhor com tristeza verdadeira. E aí ele diz, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Aí ele fala, o profeta, por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus terá misericórdia de vocês se vocês se converterem. E Deus também é tardio em irar-se. Hoje nós vivemos um dilema, irmãos, que a gente fica pensando, e comparando às vezes um contexto bíblico antigo, né? Por que as pessoas pecam tanto e não acontece nada? Por que as pessoas fazem, brincam, chacotam com as coisas de Deus, vivem pecado, fazem um monte de coisa, e não são castigados instantaneamente? Graças a Deus que não são, porque senão eu não estaria aqui e nem vocês, irmãos e irmãs, não estariam vivos. Porque nós somos pecadores, que nós apontamos para o outro, mas nós somos pecadores. E nós estamos vivos porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque a sua misericórdia não tem fim. Ele é misericordioso. É só se converter. O Senhor já tem misericórdia de nós. Nós que a nossa tristeza pelo pecado seja real. Seja rasgar o nosso coração. Porque Deus é misericordioso e tardio irá. Ele é paciente. Por que ele não destruiu tudo? Por que ele não acabou? Porque ele está esperando as pessoas reconhecerem que ele é o Senhor. E grande benignidade, bondade. E se arrepende do mal. Ele volta atrás. Deus volta atrás. Se arrepende aqui, gente. Quando aparece a palavra arrepender, Deus aparece lá em, se eu não me engano, Gênesis capítulo 6, Números aparece. E se arrependeu o Senhor. Não é se arrepender no sentido de, o Senhor fez uma coisa errada e daqui a pouco ele errou. Não. É lamentar. É ficar triste. Então ele se comove com o mal e volta atrás. Então, arrepender do mal é voltar atrás, não castigar o povo, que o povo merecia. E aí, profeta, Joel 2,17, ele traz uma orientação, dirigida pelo Espírito Santo, dizendo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E aí ele dá a orientação, e orem, sacerdotes, orem. E aí ele dá um modelo de oração. Em Joel 2,17, ele dá um modelo de oração. Como é que ele deve orar aos sacerdotes? Ensinando o sacerdote a orar. Aí ele diz, poupa o teu povo. A oração é essa. Poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, o profeta chamou o sacerdote para orar e aí deu o modelo da oração, que era, poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está teu Deus? Aí chegamos na segunda parte do livro. Até aqui, o profeta trouxe um cenário de desolação para o povo, fez o chamado do povo à conversão, falou todas as classes que não ia ter mais alegria, não ia ter, e que o povo se convertesse, o povo rasgasse o coração. E ele chegou para o sacerdote, vocês que são os líderes espirituais, vocês têm que orar pelo povo.
Os líderes espirituais, as pessoas que são responsáveis também por outras pessoas, têm que orar pelo povo. Eu tenho que orar pelo povo, tenho que orar pela igreja. Porque o Senhor mandou o profeta falar para os sacerdotes: chore, sacerdote. Vocês são responsáveis pelo povo espiritualmente, vocês que representam o povo diante de Deus. Aí, a segunda parte do livro é Deus que agora, é a fala de Deus. É a intervenção de Deus. Agora Deus responde. Então, Joel 2,17, o sacerdote ora. Em Joel 2,18, Deus responde. 2,19, Deus responde. Aqui, ó. O Senhor responde às orações dos sacerdotes. Joel 2,18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Compadeceu o seu povo, ó. Glória a Deus. Aonde há arrependimento e conversão, Deus restaura, Deus restitui. As pessoas querem que Deus restitua os anos consumidos pelo gafanhoto sem se arrepender, sem voltar atrás, sem se converter. Não tem jeito. A sequência bíblica é pecado, arrependimento e restituição, e restauração. Então tem que ter arrependimento. Não existe pecado e restauração. Não. É pecado, arrependimento e restauração. Então quando os sacerdotes orassem ao Senhor, Joel 2,19, e respondendo diz, quem respondeu? Deus. Eis que vos envio o cereal, olha, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Opróbrio entre as nações. Aqui chega a situação mudando lá do capítulo 1. Não tinha vinho, não tinha cevada, não tinha trigo. Aqui não. O Senhor responde: olha, eu que vos envio, sou eu. E aqui mostra quem manda na natureza. Quem manda na natureza é o Senhor. Quem germina a terra, quem faz a terra germinar, nesse caso, é o Senhor. É o Senhor que vai, que repreende os gafanhotos e o povo prospera. Joel 2,21, não temas, ó terra, regozijai-vos e alegrai-vos, porque o Senhor faz grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. Isso é para nós nessa manhã. Deus faz grandes coisas. Quando o povo se arrepende, quando o povo se converte, o Senhor restitui. O Senhor faz coisa tremenda. Aí é tempo de alegria. Ele fala: o povo se alegra, ó terra, não temas, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Aleluia. Alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea e serôdia. Aleluia. É a promessa de Deus. Quando o povo se arrepende, quando o povo rasga o coração, quando o sacerdote ora pelo povo, o Senhor responde e o Senhor envia bênção para o povo novamente. O Senhor restaura o povo. Todo ser humano que se arrepende e que se converte, Jesus restaura a vida. Eu sou prova disso, você é prova disso. Quem éramos nós? Jesus restaurou. Mudou a nossa sorte, nossa vida. A eiras, Joel 2,24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Aleluias. Promessa de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus para aquele povo. É só você se arrepender que eu faço tudo. Aí aparece o versículo mais conhecido. Restituição depois da conversão. A restituição só vem depois da conversão. É sequência bíblica. Não, Deus não traz restituição se não houver arrependimento. É bíblico. Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Eu vou restituir, eu vou devolver, eu vou restaurar. Todos os anos, então foram muitos anos, foram anos, que foram consumidos pelo gafanhoto. Aí aparecem os três classes agora de migrador, destruidor e cortador. A promessa é linda, eu vou restituir. Somente depois da conversão e do arrependimento. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Lá na
na oração, no modelo da oração que o profeta ensinou o sacerdote falou assim, não deixe que o povo seja envergonhado, não. Aqui Deus responde, o povo não será envergonhado. Lá, na oração do sacerdote, aparece, onde está Deus? Joel 2,27, lá no versículo 17 aparece, no versículo 27, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Por que o povo não será mais envergonhado? Porque Deus está no meio deles. Porque o Senhor está no meio deles. E o Senhor está no meio deles, não serão envergonhados. Irmãos e irmãs, se o Senhor está conosco, nós não seremos envergonhados. Se o Senhor está no meio da igreja, operando, nós não seremos envergonhados, nós vamos triunfar. Se o Senhor está no meio da igreja metodista em São Gabriel, o triunfo é certo. Nunca seremos envergonhados. Porque o Senhor está no meio, aleluia, do seu povo. E hoje, no meio da igreja. Promessas para o futuro, bênção futura, derramamento do Espírito. Esse assunto também eu vou trabalhar mais para frente, porque só vai ter uma explicação mais bem formulada quando nós chegarmos em Pentecoste. Aí eu vou usar essas profecias aqui. Mas existe uma profecia aqui, que além de ter cereal, além de Deus estar no meio do povo, além de ter fartura, além da restituição, existia também o mundo espiritual que ia ser aberto para o povo. Deus abriu o céu e ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Então aconteceria um avivamento espiritual no meio do povo. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado em Pentecostes, tudo mudou e nós somos herdeiros do Pentecoste. Quando nós, como igreja, entendemos o mover do Espírito, a presença do Espírito, derramado, ele já foi derramado, ele não vai ser derramado em nós. O Espírito já foi derramado em nós. O Espírito, ele só se move em nós. Ele já foi derramado, mas ele está dentro de nós. Ele se move dentro de nós. Aleluia. O mover do Espírito está dentro de nós. O mover do Espírito dentro da igreja. Joel, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, haveria profecias. Vossos velhos sonharão, haverão sonhos espirituais. E os vossos jovens terão visões. Eu creio em revelação, eu creio em visões, eu creio em sonhos espirituais. Eu creio. Eu creio porque é bíblico. Não distorção, desequilíbrio, mas eu creio. E oro, todos os dias eu oro, Deus me dá visão espiritual, me traz revelações espirituais. Abre meus olhos espirituais para que eu possa ver aquilo que meus olhos naturais não podem ver. Eu oro assim todo dia. E Deus tem me dado revelação de coisas boas e coisas ruins. Quando vem coisa ruim, Jesus me avisa. Quando vem coisa boa, Jesus me avisa também. Aleluia. Pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já está em nós. Em mim e você. Até sobre os servos e servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Então não haverá classe. Não é sobre os ricos, não é sobre os pobres. É sobre todos. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Isso é apocalíptico. Apocalíptico no sentido, irmão, não é final. Que vai também ter sinais. Isso não aconteceu ainda. Mas o derramado do Espírito Santo já aconteceu. Então as outras coisas vão acontecer, nós cremos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e temido dia do Senhor. O dia do Senhor para nós hoje é a volta de Jesus. E acontecerá todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque do monte de Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. E aí Deus anuncia também que as nações que destruíram o povo, que maltrataram o povo, agora iriam sofrer também. Eis que naqueles dias e naquele tempo, que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, aleluia, Reino do Sul. Congregarei todas as nações e farei descer o vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança,
Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Esse versículo ele traz uma conotação que o livro de Joel foi depois do exílio. Porque o Senhor promete aqui que ia trazer de volta. E que as nações que maltrataram o povo, o Senhor ia levar juízo. Aí Deus manda o povo se preparar para uma guerra. Isso aqui é profético também. Proclamar isso nas nações, é pregar a guerra santa, suscitai os valentes, chegai, subam todos os homens de guerra. Forjar a espada das vossas relhas e arado e lança das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte, aleluia. Preguei essa palavra esses dias aí para os irmãos e irmãs. Deus colocou no meu coração. É tempo de guerra, tempo de guerra santa. Joel 3,11. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor. Fazei descer os seus valentes. Mas em Joel 3,16 aparece a garantia de que o Senhor ia dar vitória ao seu povo no meio da batalha. O Senhor garantirá a vitória do povo. Joel 3,16. O Senhor brama de Sião e fará ouvir de Jerusalém, os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aleluia. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Nós que somos filhos de Deus. Aleluia. Não somos filhos de Israel, filhos de Deus. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. E finalizando, já pousando, o futuro glorioso do Senhor para o povo. Joel 3,17. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Aí acontecerá a inversão. Do capítulo 1, capítulo 3 está invertido. A inversão. O povo é próspero e os adversários destruídos. Joel 3,18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto. Lembra lá que no capítulo 1 o mosto ia acabar? Mosto é o produto, né, da uva que faz o vinho. Os montes destilarão mosto, quer dizer, vai ter muita fartura de vinho. E os outeiros manarão leite. Talvez aqui seja de tâmara, seja de alguma árvore que faça um produto que é relacionado a leite, que também pode ser rebanho, mas sei que é fartura. E todos os rios de Judá estarão cheios de água para o povo, para a plantação e para o povo beber. E sairá a fonte da casa do Senhor e regará o vale de Jardim, do Sitim. Nós lembramos logo de Ezequiel 47, que saiu as águas purificadoras da casa do Senhor, e Deus profetiza, e Deus fala, vai ter uma fonte da casa do Senhor. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês que a restituição aqui, ela tem sempre duas conotações. Ela tem a conotação material e espiritual. Assim como o Senhor traz o cereal, o Senhor também traz o espírito. Assim como o Senhor traz águas naturais, o Senhor também traz fonte da casa do Senhor, é espiritual. Então, quando Deus restitui o material e restitui também o espiritual. Na minha vida, irmãos, eu nunca tive nada na vida, né? Quando eu era doidão. Mas eu entrei em falência como tudo. Mas quando eu me arrependi, quando eu me converti, me entreguei ao Senhor. Deus cuidou da minha parte material, o Senhor trouxe bênçãos demais para a minha vida, tem trazido bênçãos demais. E o Senhor também tem me dado bênçãos espirituais que são melhores que as bênçãos materiais. Na sua vida também, irmãos. É Jesus que faz o material e o espiritual, aleluia. Que aparece as duas conotações ali. E aí o Senhor fala, o Egito se tornará em desolação. Antes era o povo de Israel. E o Edom se fará um deserto abandonado. Antes era o povo. Por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Inverteu. Finalizando, chegando ao final do livro. Joel 3,20. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Isso é uma promessa que o povo de Jerusalém seria habitado. E aí eu coloquei no final esse título aqui que Deus colocou no meu coração. A melhor de todas as notícias. O livro de Joel termina assim. Joel 3,21. Em outras Bíblias, nas Bíblias católicas, tem o capítulo 4 também. Nas nossas tem só o capítulo 3. Nas Bíblias católicas divide
Vai até o 3, capítulo 5, 3, versículo 5, aí começa 4. Nossa não, nossa vai de 3 direto, vai até o 21. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. O livro termina com a notícia. A melhor notícia. John Wesley falava, né? O melhor de tudo é saber que Deus é conosco, está conosco. O melhor de tudo é saber que Deus está conosco. O Deus Emanuel está na nossa vida. O Deus Emanuel está na nossa vida como igreja, como comunidade de fé. O Deus Emanuel está conosco como pessoa, como crente, Ele habita em nós pelo Espírito. A melhor notícia é saber que Deus está conosco. A melhor notícia do livro. O Senhor habitará em Sião. Aleluia. Que o Espírito continue ministrando no coração de vocês aquilo que faltou. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. E até o próximo livro. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.